A graça e a paz. Amém? Feliz com Jesus? Amém? Que gostoso, né? Pastor Paulo começou falando que gostoso a gente começar a semana na casa do Senhor. Não tem outro lugar da gente estar se não começar a semana, né? E estamos finalizando um mês também, não é? Amanhã é um novo mês e para nós é um mês muito especial, que é o aniversário do Arthur amanhã. E a gente assim fica muito feliz, não é? Que gostoso, que bom que você veio aqui, porque o Senhor está aqui neste lugar, amém? Você está sentindo a presença dEle neste lugar? Ele veio. Queridos, o Senhor sempre vai estar aqui, Ele nunca vai falhar. Talvez você convidou alguém para vir hoje, talvez você está olhando aí do seu lado, você fala, poxa, alguém que você conhece não veio, mas aquele que precisava estar aqui, que é por Ele que nós estamos aqui, Ele veio, aleluias, amém, que gostoso. E que o Senhor possa usar a minha vida, que eu não venha estragar a palavra, todo, né, desde o início, desde a abertura, de tudo, do louvor, da adoração, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã nas nossas vidas. E que você e eu possamos estar com o coração aberto, um coração fértil, sabe, que nós possamos frutificar e que o seu fruto possa abençoar outras vidas. Amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, lá no Salmos 27. Salmos 27. Vamos colocar em pé? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Deus amado, Deus querido, Senhor, nós queremos abrir a nossa boca, Senhor, e poder dizer, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias, que essa seja a maior motivação do nosso coração, que esse seja a maior busca das nossas vidas, da nossa alma, que nós possamos, ó Deus, de verdade, estar te buscando e expressar através das nossas vidas. Pai, nós buscamos te encontrar, buscamos, Senhor, ter relacionamento, Senhor, num nível de intimidade com o Senhor. E que o Senhor se revele a cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar? E eu quero compartilhar essa palavra que o Espírito Santo, sabe, revelou ao meu coração e que Ele possa revelar de modo profundo também no seu coração. E eu tenho uma pergunta para começar. O que tem feito você chegar até aqui? Em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, né? Desafios que a vida tem proporcionado para nós, mas mesmo assim você chegou até aqui, amém? Mas talvez, eu não sei você, mas houve alguns momentos que às vezes a gente pensa em desistir, sim ou não? Mas a força de Deus nos faz levantar todos os dias. A força do Senhor faz nós levantarmos e por isso nós chegamos até aqui. E quando nós,
a gente vive momentos difíceis, momentos bons, mas o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres que enfrentaram dificuldades também. Mas eles, sabe, passaram por desafios. Nós vimos domingo passado, o pastor ministrou sobre a terra da provisão e a terra da promessa. Nós vimos ali Caleb, mas ele, sabe, enfrentou um desafio, mas ele permaneceu firme na visão que o Senhor tinha dado a ele. Amém? Moisés permaneceu firme. E é isso que eu quero falar nessa manhã, sobre posicionamento. E eu quero ministrar sobre isso, porque eu falo assim, olha, o que vai fazer você permanecer e não desistir na sua caminhada? É aquilo que esse salmo, ele revela. Davi, ele revela. Sabe, nós não sabemos exatamente o que Davi estava vivendo, mas Davi vivia sempre passando por momentos difíceis, momentos que ele era desafiado a ter um nível de intimidade com Deus cada vez mais. E nós percebemos isso, né? E eu falo assim que eu anotei uma frase que há um provérbio que fala assim, ó, que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos geram tempos difíceis. Então eu quero te dizer, o que te fez chegar até aqui? É porque você tem, sabe, estado na presença do Senhor. Porque os tempos difíceis, irmãos, nos leva, nos impulsiona a estar mais perto de Deus. Amém? Por isso, sabe, que a cada nível de guerra, Deus vai te dando autoridade. Deus vai mudando o relacionamento com você. Para cada desafio, há uma unção específica, há uma arma certa, não é? E sabe, nas nossas guerras, nos nossos problemas, a gente tem que declarar que Deus é maior do que os nossos problemas. E quando eu olho para esse Salmo 27, Davi tinha todos os motivos para ele começar, sabe, dizendo, Senhor, os meus inimigos me cercam. Mas ele começa, sabe aqui? Ele começa assim, contemplando a Deus. Ele começa esse salmo não dizendo os desafios dele. Mas ele, sabe, ele começa esse salmo dizendo para a sua alma, acima de tudo, quem era o seu Deus. Então, quando nós estamos diante de grandes desafios, diga para você quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Porque quando nós sabemos quem é o nosso Deus, por mais que os exércitos se levantem, por mais que situações se levantem, nós sabemos quem é o nosso Deus, em quem nós temos esperança. Quem que é o nosso, Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, e nós temos certeza. E aí nós podemos contemplar o nosso Deus. E quando nós contemplamos o nosso Deus, nós damos honra a Ele. E o que é honra, meu irmão? Honra é quando você oferece, entrega algo de valor àquela pessoa. E ele estava aqui honrando, dizendo quem era o Deus dele. Um Deus poderoso, um Deus de salvação, não é? Um Deus de luz, um Deus da força, um socorro bem presente. Então, quem é o seu Deus? E depois no Salmo, você vai vendo ali, ele vai falar até dos inimigos dele. Mas ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa o quê? Estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe o que Davi estava ensinando a gente aqui?
Sabe, ele estava assim, olha, eu não quero estar na casa do Senhor para mim estar pedindo. E hoje o louvor aqui, a adoração, foi exatamente isso. Louve ao Senhor, adore a Ele. Não é o pedir, mas é a gente estar contemplando quem Ele é. E isso muda a nossa vida. E ele contempla ao Senhor. Então, sabe, Davi está nos ensinando a buscar. E busca é quem quer ter intimidade. É quem realmente quer conhecer um Deus não de ouvir falar, mas um Deus de você caminhar, de você ter experiência com Ele. Sabe? E ele fala, né, que Deus é o socorro dele, é a direção dele e é a proteção dele. Eu não sei o que você veio buscar nessa manhã, nesse início de semana, mas quando você encontra a presença dele, nada pode te destruir. Não tem problema, não tem inimigo que possa te destruir. Por isso que ele fala assim, olha, a quem temerei? Então o que te trouxe até aqui? Sabe, Davi, ele se permitiu estar nesse lugar de contemplação. E nós vamos ver, sabe, outros profetas como Abacuque, quando ele fala, sabe, no primeiro capítulo, ele fala assim, olha, Senhor, eu grito por violência e parece que o Senhor não me ouve. Eu não aguento porque o Senhor me faz ver tudo isso, a iniquidade, a injustiça, a violência, porque eu preciso profetizar essas coisas. Porque eu vejo tudo isso e o Senhor não responde. E aí depois você vai lá para Abacuque 3, como que ele começa, né? Como ele começa a contemplar ao Senhor. E aí ele fala assim, aviva-nos, porque a terra te deseja. Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruta na vide. Ele começa a declarar, sabe, ainda que a oliveira minta, ainda que nada produz. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Por que aconteceu isso, irmãos? Porque ele decidiu contemplar a face do Senhor. Contemplar a face do Senhor em dias bons, em dias ruins, é uma decisão. Eu e você precisamos, sabe, entender assim, Senhor, eu quero contemplar a sua face. E aí na palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 21, eu vi um homem que contemplou a face do Senhor. E o nome dele é Josafá. E nesse primeiro versículo 21, ele começa dizendo assim, depois disso, ou dessas coisas. Quem era Josafá? Josafá, ele era um homem bom diante dos olhos de Deus. Josafá, ele levou o povo de Judá a buscar ao Senhor. Ele levou o povo a adorar ao Senhor, sabe? Ele levou esse povo a não adorar os ídolos. E a Bíblia fala que ele era um homem que Deus se agradava dele. E aí nesse capítulo 20, vai falar que 3 povos se levantam contra Josafá. Mas um pouquinho antes, no capítulo 18, Josafá tinha passado por uma batalha. E ele tinha ido à frente também de um exército, estava o rei Acabe ali. E quando ele estava à frente, ele estava com as vestes reais, né, de rei. E eles queriam matar o rei Acabe, mas ele estava ali à frente. E quando aqueles homens olham para matar ele, ele grita, ele pede um socorro a Deus, e Deus livra ele dali. E eles percebem que ele não era Acabe, e ele não mata. E Deus ouviu a oração dele, né? Livrou ele. Então vamos lá, vamos ler junto, então, 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 a 6. E sucedeu que depois disso,
Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aleluias, não é? Olha aqui, nós estamos vendo nesse versículo, o povo, se ajuntou e ficou sabendo que durante perto de 1 a 2 dias esse povo ia estar chegando. Mas o que me chama a atenção aqui é que Josafá, ele era o rei, não é? E se ele quisesse, ele poderia falar assim, olha, chamar todos os capitães, todos, aqueles homens ali, e seria mais de 1 milhão de homens que ele teria a dispor dele para guerrear. Mas olha, no primeiro momento que ele recebeu essa notícia, olha o que aconteceu aqui, E eu quero que nós possamos trazer para a nossa vida. Ele poderia ter verificado o armamento que eles tinham, E eles eram fortes, bem preparados. Mas a primeira notícia que a Bíblia diz que ele fez, ele temeu. E Josafá, ele era um homem de guerra. Ele tinha vencido uma guerra aí um pouquinho antes, E ele estava acostumado com guerra. E Deus tinha livrado ele de todas essas guerras. Mas a palavra diz que ele temeu e teve medo. E o que chama a atenção é que todos nós vamos passar às vezes por medo. Alguém aqui já passou por medo? Quando as nossas forças acabam, não é? Quando os nossos recursos nos faltam. Quando nós às vezes ficamos sem estratégia, não é mesmo? E às vezes, irmãos, no último momento, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos em todos os médicos, fazemos tudo. E em último momento, às vezes, nós vamos para Deus. Mas olha aqui, a primeira pessoa que nós devemos falar, conversar é com Deus. É apresentar a Ele, E eu não vejo nesse texto, em nenhum momento, no primeiro momento, Josafá indo buscar um recurso natural. Josafá, ele poderia ter ido para esse recurso. Não, ele buscou o Senhor. O medo, ele pode causar duas coisas nas nossas vidas. Ou ele vai nos paralisar, ou ele vai nos impulsionar a buscar aquele que tem maior recurso. Tá? Então, por isso que fala assim, olha, que tempos difíceis geram homens fortes. Porque em tempos difíceis, nós sabemos um lugar aonde a gente vai buscar. É aos pés do nosso Senhor. É diante do nosso Deus. Amém? É nele que nós temos buscado a nossa força, o nosso refúgio. Muitas pessoas, desistiram no meio da caminhada. Ficaram com medo. Paralisaram. Não buscaram mais a Deus. Quantas pessoas você conhece ou já conheceu que pararam na caminhada? Porque ficaram com medo. Mas entenda que todos os homens da Bíblia, eles passaram por esses momentos. Momentos difíceis. Momentos que eles tinham que tomar uma decisão. Que os recursos deles eram insuficientes. Mas quando eles contemplaram o Senhor, quando eles vão para o Senhor, quando a gente sabe que nós sabemos quem é o nosso Deus, nós não precisamos temer.
Sabe, aonde você coloca o seu medo, determina aonde você pode chegar. E Josafá, ele decidiu colocar o medo dele no Senhor. Sabe, e ele vai dizer: Senhor, eu não tenho força, e nada em mim é suficiente para vencer essa guerra. E ele diz assim: os meus olhos te buscam. Ou seja, ele olhou para o Senhor e disse: no Senhor eu posso vencer. Amém? Eu não sei que nível de guerra você tem, sabe, enfrentado. E talvez, às vezes não é essa guerra física, não tem um exército aí, mas são guerras emocionais. Sabe, quantas pessoas estão tendo lutas dentro do seu quarto? Quantas pessoas estão, sabe, lutando contra a sua mente, contra sentimentos, contra, sabe, uma depressão, um espírito, sabe, de opressão. Quantas pessoas estão vivendo nesse cenário físico mesmo? Sabe, uma das maiores guerras, tem sido, eu tenho estado nesse meio, estudando um pouco sobre a psicologia. Quantas guerras emocionais, irmãos, quantas? Por isso, quando Josafá colocou o medo dele aos pés do Senhor, ele estava falando: olha, nenhum medo vai me paralisar, nada vai me paralisar. Sabe? E às vezes nós permitimos que esse sentimento brotam no nosso coração. Sabe? E nós permitimos porque falta o reconhecimento de saber quem é Deus na nossa vida. Às vezes, sabe, a soberba, a inveja, sabe, a falta de humildade. Às vezes nós precisamos vencer guerras que estão aqui dentro de nós. Primeiro aqui dentro. E a gente precisa entrar numa posição que Deus nos chamou para estar. E aí, é por isso que Josafá entendeu: ei, o medo está chegando, mas ele não vai me paralisar. Eu não vou depositar o meu medo, sabe, para pessoas, mas eu vou depositar o meu medo aos pés do Senhor. É isso que Josafá entendeu. E aí, o que me deixa assim impactada é que ele colocou uma nação para orar e jejuar. Sabe, um homem que ele não pensou nenhuma estratégia, mas ele falou assim: olha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu socorro, e eu vou confiar nele, a minha esperança está nele. Em quem você tem depositado a sua esperança? Sabe, para a gente ter uma fé inabalável, nós precisamos estar aos pés dele, olhando para ele, contemplando ele. E sabe, Josafá, ele reuniu esse povo ali, sabe? E a Bíblia fala assim, num pátio novo. E eu às vezes tem palavras que me chamam a atenção. Sabe, era um pátio novo, não era o mesmo. E às vezes Deus vai usar, sabe, estratégias novas para nós. Há um nível de guerra e Deus vai exigir de nós um posicionamento diferente. Sabe, não acha que você vai usar as mesmas armas sempre. Nas outras guerras, ele usou cavalo, ele usou as armas, ele usou ali as pessoas. Mas nessa não. Deus deu outro posicionamento para ele. Sabe, ele convocou um povo para orar. E a gente tem que entender, sabe, que quando o inimigo vem, nos ataca como igreja, nós temos vivido dias difíceis. Mas não tem a ver, sabe, a gente tem que entender que é um reino que está sendo atacado. Sabe que quando o irmão é atacado, não é sobre aquele irmão, mas é sobre o corpo de Cristo. E nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos orar, amém? Todos nós precisamos nos posicionar.
E Josafá, ele colocou o quê? Os levitas para louvar e adorar. O que você tem feito nos dias difíceis? Você tem louvado, adorado ao Senhor? Saiba se posicionar como um adorador, como uma adoradora. Josafá entendeu isso da parte de Deus. Sabe, ele começa usando uma nova estratégia. Irmãos, Deus ele só vai derramar das bênçãos dele quando a igreja, quando nós entendermos, temos um único propósito, juntos, nós adorarmos a Deus. E sabe, aí a gente vê a mesma visão e uma mesma voz. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não, igreja? Temos vivido, né? Quantos noticiários. Sabe, não se trata da nossa geração, mas é o que vem atrás de nós. Se trata de um reino muito maior do que as nossas vidas aqui. E nós precisamos, sabe, orar. Nós precisamos nos posicionar. Mas olha, acompanha comigo em 2 Crônica 20, 13. Versículo 13, 14 e 15. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benais, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha só, então se levanta um homem no meio daquela congregação, e olha o que diz o verso 15. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão... gente, vamos declarar: essa peleja... Gente, vocês tomaram café hoje de manhã? Vamos, gente, força! Vamos lá! De novo, gente, declara! Amém! Toma posse dessa palavra. Essa peleja que você está enfrentando não é sua, mas é a de Deus, amém? A nossa não é nossa isso. Nós podemos entregar isso. Por mais que você está vivendo batalhas, o Senhor está falando para você que é filha, que é filho dele. Essa peleja não é sua, mas é a de Deus. Você confia isso que você está declarando? Esse homem, ele se levanta, ele fala assim: olha, Josafá, não tema. E ele vai dando estratégia para Josafá. Sabe por quê? Porque Deus sempre anda na sua frente. Deus sempre está à frente das suas batalhas. Ele já foi lá, antes de você indo, e Ele vai dando direção, não é? Ele vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo andar, irmãos. Ele sempre vai à frente. E sabe uma chave que hoje eu quero te entregar? Há uma coisa que está só acessível. Sabe, quando aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Tem coisas que Deus vai te dar quando você tiver essa intimidade. Você, sabe, está ali buscando Ele de todo o coração. Quando você entrega ao Senhor a sua guerra,
sabe? E eu acho interessante que ele começa a falar, né, do avô, dos pais, ele começa, e às vezes você vai falar assim: Adriana, eu nem sei quem é meu pai, quem que é minha mãe, minha família. Não importa sobre isso. Esse homem estava posicionado ali. Nós não vamos ver falando de Jaziel em nenhum outro momento, mas quando Deus, Ele te encontra, Ele está te vendo aonde você estiver. Ele te dá, Ele declara. Quando nós permanecemos no Senhor, olha, homens podem esquecer da gente, mas quando a gente está ali, Deus encontra comigo e com você. Amém? E é isso, sabe? Um homem no meio daquela congregação, que não tinha expressão nenhuma, ele não era um profeta. Mas o Senhor estava ali. A presença de Deus está aqui nessa manhã. Amém? Sabe, a presença de Deus está aqui, você sentindo ou não, Deus se faz presente, porque as coisas de Deus, você não precisa sentir, você precisa crer, é somente isso. Há uma manifestação poderosa de Deus, quando a gente se reúne para contemplar a face dEle, Ele se manifesta, e sabe, esse povo, esse exército estava há 2 dias para chegar ali naquele arraial. E esses homens, sabe, eles estavam preparados, eles estavam com sangue nos olhos para acabar com aquele povo. Eles achavam que esse povo estava despreparado e que eles iam pegar eles de surpresa. E olha aqui, né, olha o que Josafá, ele faz, ele decide se prostrar diante de Deus. Irmãos, não sei você, mas a gente não tem noção, exato, quando a presença de Deus inunda um lugar, o que pode acontecer. Nós não temos essa, sabe, essa dimensão. E eu creio que nessa manhã, sabe, Deus está levantando Jaziel aqui nessa manhã. Sabe, homens e mulheres, sabe, que vão ser pontual nesse tempo. Sabe, eu oro pelos nossos jovens ali na galeria, para que Deus levante, que eles sejam pontual, que você seja pontual na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés. Sabe, a gente vai ver, você nunca vai ler esse capítulo aqui, o capítulo 20, sem você, sabe, entender a história. Você vai sempre lembrar desse homem, que ele foi usado por Deus, porque ele estava na presença do Senhor e tinha um posicionamento certo. Sabe, irmãos, há uma frase de Moody, que ele falou uma certa vez, que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer quando um homem se decide consagrar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Sabe, se você não experimentou esse agir de Deus, o primeiro passo é a gente contemplar a face do Senhor. Seja em dias bons, seja nos dias maus. É a gente se render à presença dEle. Sabe, porque o mundo precisa ver em nós. Porque nós decidimos nos consagrar ao Senhor. É nós que decidimos. Né? E quando eu falo assim, eu olho aqui, né, nessa passagem, quando nós olhamos para Davi, não é? Um homem cheio da presença de Deus, ele buscando ao Senhor como a coisa mais importante da vida dele. E sabe, porque Davi foi cheio da presença do Senhor, ele matou Golias. Quantos outros homens na Bíblia a gente falou que foi cheio da presença do Senhor? Sansão, ele matou milhares, porque ele era cheio da presença do Senhor. O que você pode fazer, se você for cheio da presença do Senhor? Já parou para pensar? O que você pode se tornar? A não ser que você se torne esse exército poderoso do Senhor. Sabe, se você se tornar esse exército poderoso do Senhor,
Nada pode te destruir, porque a nossa casa está firmada na rocha. Amém? Nada pode destruir um homem, uma mulher que está orando, está buscando ao Senhor. E aí, olha só o que a palavra vai dizer aqui, né? Que no dia seguinte, né, eles adorando ao Senhor foram para o monte. E eles acordaram e foram ali louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali, sabe, adorando, buscando, eles se prostraram, sabe, ali no chão e buscando uma direção do alto. A Bíblia diz que enquanto eles estavam ali, um exército se virou contra o outro, os dois primeiros. E um se virou contra o outro ali, e houve uma confusão no meio daquele exército. O que a gente vê que esse exército precisou? Eles precisaram só se posicionar para contemplar aquilo que Deus ia fazer. Só isso. Quando você acredita quem é o seu Deus, você não precisa fazer nada. Você precisa se posicionar, orar, buscar e esperar aquilo que Deus vai te dar a direção. Quantas vezes nós tomamos, né? Quantas vezes já, sabe, não ouvi a voz de Deus, não parei, não aquietei a minha alma. Sabe? E de Deus falar assim, olha, sou eu que proveio na sua vida, sou eu que sou o seu Deus, sou eu. Se Deus cuida de uma florzinha, eu não vou cuidar de você. Você já parou para pensar como às vezes nós ficamos tão ansiosos porque a gente está na nossa força? Sabe, nós precisamos confiar no nosso Deus. Mas nós precisamos ter experiências. Não é só de ouvir aquilo que o outro está falando. Mas a gente precisa vivenciar. Sabe? Então, experimente entrar neste lugar, naquilo que... Experimente viver o que Deus pode fazer na vida daqueles que se posicionam. Sabe, eu não sei a guerra que você tem vivido, mas essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Tem alguém aqui ou online, eu não sei, mas essa palavra está falando, olha, se posicione na minha presença. E a Bíblia diz que naquele lugar, naquele reino, houve paz. E eles ficaram 3 dias pegando todos os despojos, porque todos eles foram mortos. E eles se alegraram, louvaram a Deus. E a Bíblia diz que eles foram para a casa do Senhor. O que você tem feito quando você tem ganhado as suas guerras? Você tem ido comemorar com os amigos? Ou você tem feito às vezes como os 10 leprosos, né? Que Jesus curou e apenas um voltou para agradecer. O que você tem feito após Deus te dar uma vitória no seu casamento, após Deus dar uma vitória para você numa prova, após Deus te dar uma vitória aonde você tem, sabe, celebrado ao Senhor? Sabe, esse exército, ele encontrou um lugar de estar na casa do Senhor. Eles entenderam que não tinha outro lugar aonde eles pudessem estar para celebrar o que Deus tinha feito na vida deles. E quando nós entregamos as nossas batalhas ao Senhor, nós podemos contemplar, nós podemos olhar para o nosso Deus e ver quem é esse Deus. E sabe, e Josafá nos ensina que por mais que ele estivesse no alto lugar dos olhos humanos, ele era rei. Ele nos ensina que quem governa é Deus. Amém? Quero convidar o louvor para estar aqui. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam louvando, eles falam que, algumas versões vai falar assim, que é no vale de bênção,
né, que eles estavam nesse vale, ou Beraca, tá? O lugar onde eles acreditaram que ia ser um lugar de derrota. Naquele lugar onde eles estavam ali, no lugar de derrota, era um lugar que eles adoraram a Deus. Eles comemoraram aquilo que Deus podia fazer. Naquele lugar, aonde às vezes, sabe, é nesse lugar que talvez você fala assim, olha, é um lugar onde eu estou tendo dificuldade, é um lugar onde é a minha luta. Deus está falando nessa manhã que Ele muda a história, que nesse lugar pode ser um lugar onde você vai celebrar a sua vitória. Amém? Você crê nisso? É isso, irmãos. Se posicione, fique neste lugar, adore ao Senhor. Quero te convidar a você ficar em pé. E que nessa manhã, o Senhor possa colocar um novo cântico nos seus lábios. Que nessa manhã, você possa entender que a peleja não é sua, mas é dEle. É Ele que vai guerrear as suas guerras. Que você se posicione e não saia deste lugar. Talvez tenham sido difíceis, talvez você tenha orado, você tenha clamado, mas ei, fica neste lugar, permaneça. Escuta a voz dEle. Deus sempre nos dá respostas. Aquieta a minha alma. Fala, aquieta a minha alma. Não precisa ter medo. E se você tiver medo, né, a gente fala para as crianças, quando a gente está com medo, o lugar escuro, né, saia deste lugar, dá mais medo. Mas Ele é a nossa luz, Ele é a nossa força. Lembra de quem é o seu Deus. Não murmure, mas adore. Não murmure, tira a murmuração dos seus lábios, irmãos. Deus tem nos dado um novo cântico. Deus está mudando os níveis de autoridade, de unção. Mas você precisa estar se posicionado na casa dEle. E nós vamos adorar. Nós vamos adorar a Ele. Abre os seus lábios agora. Faça desse cântico uma oração. Se você não sabe cantar, que você escute, mas louve a Ele. Louve com toda a sua alma. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é
Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Tu és esse Deus, um Deus em quem a nossa alma espera. Tu és o mesmo ontem e será eternamente o mesmo Deus. Um Deus eterno, um Deus vivo, Rei dos reis, aquele que vai à frente das nossas batalhas. Tu és o nosso Rei, Senhor, e nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Nós te adoramos, Rei dos reis. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, à raiz de Davi, ao leão de Judá. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e o Senhor é o fim. Obrigada, Jesus, em Teu nome, Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos.